Sejam todos bem-vindos para mais uma aula do CPC comentado para estudantes. Hoje nós vamos estar tratando acerca de um dispositivo muito importante do CPC, que é o artigo 9º do CPC, que traz um princípio que eu diria que é fundamental, para a dialeticidade e também para o desenvolvimento regular do processo, que é o princípio do contraditório. Vamos começar a nossa aula? Bom, então vamos iniciar nossa aula fazendo uma leitura atenta do dispositivo do artigo 9º, o qual eu vou colocar na tela para vocês acompanharem comigo, tá bom? Então o artigo 9º ele diz assim: não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Olha que importante esse trecho do dispositivo. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica. Então aqui temos exceções. Inciso 1º, a tutela provisória de urgência. Inciso 2º, as hipóteses de tutela da evidência previstas no artigo 311, incisos 2º e 3º. E o inciso 3º, que fala assim, a decisão prevista no artigo 701. Então, quando nós falamos em princípio do contraditório, especificamente o caput do artigo 9º, o qual diz assim, não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida. Nós estamos falando de uma garantia constitucional também, que visa assegurar que nenhuma das partes vai ser surpreendida com uma decisão do juízo sem que antes seja oportunizado o contraditório. Então nós estamos falando de um dever de informação, que pode possibilitar uma reação da parte. Se a parte está diante de uma situação do caso concreto, que lhe possibilita apresentar uma manifestação, que lhe possibilita apresentar talvez um recurso, ela tem que ser intimada antes acerca dessa decisão. Tá? A partir do momento que o juiz deixa de intimar a parte ou informar a parte acerca de um ato, de uma decisão judicial, nós temos uma violação desse princípio, do princípio do contraditório. Não é à toa que tal dispositivo é considerado um preceito fundamental das normas processuais, porque o princípio do contraditório visa assegurar essa comunicação, essa dialeticidade entre as partes. Ao passo que a parte autora se manifesta, a parte ré também tem o direito de se manifestar. Há um diálogo entre as partes. Percebam que há um diálogo entre as partes e o juiz figura como intermediador dessa relação, numa relação piramidal. Então nós estamos falando de um princípio, de uma garantia, de um fundamento do direito processual que visa assegurar esta conversa, este diálogo entre as partes. Então, quando nós falamos em dialeticidade processual, nós estamos falando deste diálogo. A parte autora, quando se manifesta, prontamente o juiz vai intimar a parte contrária para se manifestar acerca dessas alegações, fatos, fundamentos, ou talvez provas que foram juntadas pela parte autora. Então, o juiz atua como intermediador dessa relação piramidal entre autor e réu, e isso vai fazer com que as partes, tanto a parte autora como a parte ré, colaborem para que o juízo forme o seu convencimento acerca daquilo que é melhor para o caso concreto. Destaco também aqui que o dispositivo traz algumas exceções a esse princípio do contraditório. Mas quando nós falamos em exceções, não compreenda que o princípio do contraditório está sendo excluído dessa relação processual. Pelo contrário, o efeito do contraditório está sendo mitigado em determinado momento do processo, ou modulado, para que a parte se manifeste posteriormente. Há uma característica nesse processo, nós vamos ver as hipóteses aqui, que impedem que o contraditório seja exercido naquele momento, mas ele vai ser realizado no momento oportuno, no momento futuro. Então, quando nós falamos, por exemplo, do inciso 1º, o inciso 1º ele fala assim, o disposto no caput não se aplica, inciso 1º, a tutela provisória de urgência. Ora, nós estamos falando de situações de antecipação de tutela. Antecipação de tutela é quando a parte autora, por exemplo, requer antecipação de um efeito da tutela, antecipação do efeito da decisão. Então, digamos que a decisão, a sentença que a parte autora está pretendendo ter, tenha vários efeitos. Então, ela está pedindo antecipação de um desses efeitos, considerando a urgência do caso concreto. Então, se você parar para analisar, como nós temos uma situação de urgência, a intimação da parte contrária, a citação da parte contrária para se manifestar, prejudicaria talvez o tempo hábil dessa decisão. Nós temos uma situação de urgência que merece ser acolhida, merece ser cumprida com brevidade.
Então, se você oportuniza o contraditório, você está impedindo, prejudicando, né, a proteção desse direito, né, dessa tutela de urgência. O mesmo se aplica em relação ao inciso 2º, né, uma exceção, mas como eu disse antes, o contraditório vai ser mitigado ou postergado para um momento oportuno. Eu vou fazer referência aqui, vou trazer para vocês o artigo 311, inciso 2º e 3º, que é os que são citados no dispositivo. Então eu coloco na tela para vocês. O artigo 311 diz assim: a tutela da evidência será concedida independente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando, inciso 2º, as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente, e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou de súmula vinculante. Inciso 3º, se tratar de um pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado sob cominação de multa. Então temos duas situações em que há uma prova robusta, né, uma prova documental robusta, que garante o direito da parte. Então não haveria um sentido em você proporcionar um contraditório naquele momento, né? Então nós temos, até mesmo quando nós falamos em tutela de evidência, nós estamos falando de uma situação em que a demonstração do direito ela é clara, né? Ela é evidente, como o próprio nome diz. E por fim, no inciso 3º, né, fala-se do artigo 701 como uma das exceções. Vou colocar na tela para vocês também o artigo 701, que trata acerca da ação monitória. Então, o artigo 701 fala assim: sendo evidente, olha só que interessante essa palavrinha, evidente, o direito do autor, o juiz deferirá a expedição de mandado de pagamento, de entrega de coisa ou para execução de obrigação de fazer ou não fazer, concedendo ao réu o prazo de 15 dias para o cumprimento e o pagamento dos honorários advocatícios de 5% do valor atribuído à causa. Então eu destaco essa parte inicial do dispositivo, ela fala de um direito evidente, né, que muito se assemelha ao que nós estávamos tratando ali na tutela de evidência. Então é algo que possibilita que seja analisado pelo juiz, né, naquele momento inicial, né, e postergado o contraditório para um momento futuro. Bom, pessoal, espero que esse conteúdo tenha sido bem esclarecedor para vocês. Se vocês ficaram felizes, né, com o conteúdo, peço que deixem um like, compartilhem com os colegas esse vídeo. Se possível, também se inscrevam no canal, né? E há um material disponível para vocês gratuitamente dessa aula. Tem um link aqui na descrição. E aqueles que quiserem adquirir a minha obra chamada Negócios Jurídicos Processuais Atípicos, pela editora Dialética, também estou disponibilizando no final do vídeo aqui um link para compra, que está com um preço bem bacana, tá bom? Um grande abraço a todos, fiquem todos com Deus.